Trump anuncia que chegou a um novo acordo comercial com a China, que, entretanto, parece não ter concordado ainda com os termos. Será que essa incerteza tarifária deve continuar exportando dólares para mercados emergentes? No Brasil, a inflação desacelera, surpreendendo mais uma vez as previsões. Quando será que vem o nosso corte da Selic? E a tributação dos investimentos antes isentos, como LCI e LCA, reacendem o debate sobre a atratividade da renda fixa incentivada. Mas será que o Congresso vai deixar essas medidas passarem? No Compra ou Vende de hoje, temos LCIs e LCAs de bancos médios, Ibovespa e dólar a R$ 5,56. E é claro, para encerrar nosso quadro com dica cultural da semana. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e hoje recebo Laís Costa, nossa analista de renda fixa. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Lari. Um prazer estar aqui de novo. Mais uma vez, a bancada 100% feminina, hein? Fazia tempo que a gente não fazia isso. Gosto. Bom, vamos começar pelo internacional, né? Depois de 2 dias de negociações em Londres, o Donald Trump anunciou um novo acordo com a China. Esse acordo envolveria os Estados Unidos voltarem a exportar determinados chips para a China que tinham sido restritos, a China retomar a exportação de minerais de terras raras, né, ou minerais estratégicos para os Estados Unidos. Esses minerais são importantes para a indústria de carros elétricos, eletrônicos e robótica nos Estados Unidos. E a terra do tio Sam liberar vistos para 270 mil estudantes chineses que vivem no país, depois de ameaças anteriores aí do Trump, no sentido de revogar este benefício para estudantes chineses. Bom, o Trump até deu uma declaração, né, abre aspas, a relação está excelente, fecha aspas, com a China, mas não teve nenhum acordo formal ainda assinado, né, depende da concordância aí do Xi Jinping. Laís, eu queria a sua opinião sobre esse acordo, né, será que ele sai, será que a China está disposta e como que isso influencia aí essa incerteza sobre a política econômica americana? Vamos lá, Lari, assim, é muito difícil, né, a gente cravar se de fato esse acordo do Trump e da China vai sair ou não, né? Mas eu acho que o ponto muito importante aqui para os mercados ainda que esse acordo saia, né? Você tem um modus operandi muito complexo do governo Trump, né? Eu não vejo, durante essa administração, um caminho linear de acordos ou mesmo de resolução de problemas com quem quer que seja o parceiro comercial ali, né? Eu acho que a forma com que o Trump ele aborda, né, essa posição, né, que ele tem hoje é muito dessa forma mais truculenta, né? O governar através do conflito. Então, de forma mais prática, se a gente pensar no mercado, né, é claro que o acordo é benéfico, né, e é claro que você deveria ter uma reação positiva dos ativos de risco em relação a isso. Mas eu sou um pouco mais cética em relação à durabilidade nessa administração. Eu acho que, se não for esse, podemos ter outros problemas de acordos comerciais com outros parceiros, enfim. Eu acho que a forma com que o Trump pensa e que ele age, que ele acredita, né, nessa governança pelo conflito, é o que, na verdade, faz com que talvez a gente... O que a gente pode afirmar é que esse pico de excepcionalismo americano, pelo menos nessa administração, parece que realmente passou, né? Uhum. Eu concordo. Até o próprio Trump ameaçou aí voltar com tarifas recíprocas unilaterais antes do fim desse período de trégua, né? Que ele determinou com vários países, não só com a China, mas também com a própria União Europeia, né? Que iria até o comecinho de julho e ameaçou voltar antes, né? Com essas tarifas. Eu até vi uma frase do Howard Marks, né? Aquele super tradicional investidor de renda fixa americano.
E ele trouxe uma declaração muito interessante. Ele falou assim, olha, como alguém que é um negociador inveterado, ele valoriza a imprevisibilidade e acho que isso vai durar muito tempo, disse Marx sobre Trump. Então, assim, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a incerteza é quase uma estratégia dele, sabe? Porque é uma estratégia negocial, né, muitas vezes, mas que ele está implementando como uma estratégia de política econômica, né? Então, eu concordo que esse pico do excepcionalismo americano está ultrapassado, tanto que o dólar continua perdendo força em escala global, né? E só o Brasil já recebeu 24 bilhões de reais em investimento estrangeiro aqui na B3 até o dia 10 de junho, né? Isso é o acumulado do ano. Nesse comecinho de junho, a gente teve uma entrada de mais de 2 bilhões de reais. Então, assim, está ajudando, né? Esse cenário nos Estados Unidos está ajudando a exportar capital. Agora, por outro lado, a inflação surpreendeu para baixo nos Estados Unidos também, né? No mês de maio, tanto no varejo quanto no atacado, a gente teve aí uma surpresa baixista, tanto no headline quanto no núcleo. E aí eu queria entender um pouco com você, né? Porque, assim, esperava-se alguma pressão inflacionária vinda de repasse de tarifa, já nesse dado de maio, né? Você acha que as empresas vão segurar um pouco mais com base nessas leituras? De fato, né? O mercado foi surpreendido para baixo nessa leitura de CPI, o último CPI americano, né? E depois que saiu também o PPI hoje, né? Parece que a leitura, né, os economistas estão revisando para baixo o PCI, né, que seria o outro dado de inflação que o Fed olha. Então, de fato, parece que a gente está tendo surpresa positiva nesse sentido de inflação americana. Sobre as tarifas especificamente, saiu recentemente, o Fed publicou uma pesquisa que mostra, né, que é esperado pelas empresas um repasse mais forte dessas tarifas nos próximos meses. Então, assim, a conclusão é de que toda essa matemática, na verdade, ela está postergada e não ela deixou de fazer sentido, né? Então, o que a gente tem visto é que, primeiro, esse estudo do Fed corrobora isso, né? E uma expectativa de alta, principalmente no verão, né? Então, assim, a leitura de junho, né, que sairá em julho, e a de julho, que sairá em agosto, provavelmente vão vir mais acima, né? E a gente já está vendo essa revisão de expectativa dos economistas. Então, na verdade, não teria sido uma surpresa baixista no sentido, olha, de fato, as tarifas não vão afetar tanto quanto a gente achava. Mas, olha, elas, na verdade, vão afetar um pouco mais para frente. Parece que essa é a leitura mais correta sobre esse efeito tarifário na inflação americana. Agora, de fato, se você olhar a composição, tiveram algumas coisas positivas, né? Então, a parte de energia compensou o aumento ali em alimentos, né? Teve uma deflação de 1% na parte de energia, que é bastante importante, né? Para política monetária, enfim, né, e popularidade, né, tem várias coisas. A gente sabe que esse preço de energia, por mais que você retire ele ali no núcleo, né, ele passa rapidamente para toda a economia, né, então em algum momento essa queda de energia agora, ela também vai ser vista em outros setores e acaba puxando toda a expectativa de inflação de outros itens para baixo no decorrer do ano, né. Então, assim, eu diria que é justo você afirmar que foi uma leitura mais baixa mesmo, foi uma leitura mais benigna, mas a incerteza em relação da tarifa a gente não pode tirar, né? Eu acho que a gente precisa realmente ver esses próximos meses, principalmente o verão aqui, para ver como que vai se comportar aqui essa parte de bens, né, dos importados ali, como é que vai funcionar. Perfeito. Depois dessa divulgação de inflação, a curva de juros chegou a precificar 2 cortes de juros esse ano, né? Qual a sua opinião? Hoje você tem um corte ali em setembro e um em dezembro, né? Eu acho assim, se a gente tem 2 leituras piores no meio do ano, eu acho que o Fed não vai cortar. Né? Pelo menos esse primeiro corte de setembro, eu acho que o mercado vai tirar ele da conta, né?
porque 2 surpresas, né, para cima de inflação, realmente seria muito atípico se o Fed mudasse para uma postura, né, que ele está claramente de espera, para algo muito mais dovo, né, muito mais brando, depois de 2 surpresas para cima. O Fed gosta de olhar, né, assim, não só o Fed, né, mas outros bancos centrais, a média móvel de 3 meses, né? Então, se você tem 2 meses poluindo essa amostra, muito difícil de você pensar num afrouxamento monetário iminente. No último FONC, né, o que mais destacou foi a palavra espera, né? O Powell falou diversas vezes durante a entrevista dele. Então, assim, eu ainda acho que a gente tá mais para não ter essas 2 do que para ter as 2, né? Ou possivelmente, na nossa projeção aqui, a gente é mais reativo em relação a isso, né? Não publica muito as projeções de juros americanos, mas a gente coloca na conta para fechar cenário, né? Apenas um corte. Perfeito. Em dezembro. Em dezembro. Super claro. Agora vamos falar do abacaxi na sala, né? Do elefante na sala, que é essa história aqui de Brasil, começando pela parte fácil, que foi o IPCA de maio. Uma surpresa aí muito grata, né? Uma surpresa para baixo. Não é a primeira surpresa baixista que a gente tem, né? A gente já vem aí de algumas leituras abaixo. E uma composição benigna, né? Laís, eu queria saber o que você achou dessa inflação ao consumidor de maio. E, dito isso, o que você espera do Copom da semana que vem? Tá, a inflação de maio, assim, como você falou, o IPCA 15 já surpreendeu para baixo, né? E o IPCA fechado surpreendeu mais ainda para baixo. Alguns pontos que a gente consegue destacar. Alimentos vem ficando mais comportado mesmo, o IPCA 15 tinha mostrado e o fechado agora corroborou essa leitura, né? Então, alguns itens ali em natura com deflação forte, então a gente vendo de fato voltar esse grupo que estava bastante pressionado, mas eu acho que o destaque aqui foi bens industriais, né? Especificamente, a inflação de carros novos, ela veio muito aquém do esperado. E por que eu destaco carros novos? Porque essa linha não necessariamente é muito difícil de você projetar, porque você tem a FIPE, né? Que te dá a inflação de carro e tem uma frequência muito maior do que o IPCA, então ele sai antes, é um dado antecedente, te ajuda a fazer a projeção de carros, e os IGPs também, né? E o que aconteceu é que descolou completamente das coletas de IGPs da FIPE. Então, assim, claramente, a coleta foi feita pelo IBGE, do IPCA, foi muito diferente dessas outras coletas nessa leitura. Então, de fato, foi uma surpresa baixista aqui. Os outros itens ali de bens duráveis, também a gente tem visto, esse grupo de bens duráveis já vem com um comportamento muito positivo, né? Mas a gente continua vendo, assim, aparelho telefônico, né, com contribuição de, se eu não me engano, 8 bips para baixo no IPCA geral, enfim, são contribuições, né, deflações bastante fortes, dado que, né, os pesos são pequenos, assim, desses itens. Então, linha branca, né, vários itens ali industriais puxando para baixo. Outra coisa que foi interessante nos semiduráveis ali é a parte de vestuário. Vestuário tem uma sazonalidade que é ruim no meio do ano, ruim no sentido de aumento de preço, ruim para inflação, né? Então, a gente tá num mês que era esperado uma aceleração muito forte deste vestuário. E veio claramente abaixo da sazonalidade. Ele veio uma inflação, mas ele veio claramente abaixo. Então, também foi uma surpresa positiva nesse sentido de inflação, foi essa parte de vestuário. E aí, quando a gente passa para a parte que é mais sensível ali, mais importante para a política monetária, né? Os serviços ficaram comportados. Claro que a gente sabe que os níveis ainda são altos, né? Bastante altos de serviços, mas ali passagens aéreas ajudaram bastante, né? Continuou com uma deflação forte. O núcleo, né, de serviço, que aí você tira essa volatilidade de passagens aéreas e que tem um peso relevante, ficou também um pouco de lado, né? Não teve tantas variações, então também não dá para dizer que a gente viu nenhum sinal de deterioração nessa linha. Serviços intensivos em mão de obra também um pouquinho abaixo das últimas leituras, então também sem aquela inércia que é mais preocupante para a política monetária.
E a média dos núcleos, né? O Banco Central tem diversos núcleos e ele faz essa média para ver mais ou menos como fica essa dinâmica. Essa média de núcleo desacelerou de forma importante, né? Então, claro que a gente prefere ver também, assim como o Fed lá fora, o Copom, que também gosta de ver média de 3 meses sazonalizada, anualizada, né? Que é uma forma... essa medida dá um cheiro muito melhor do que tá para frente, né? Ou seja, dessa inércia. Quanto que a inflação de hoje estaria empurrando para frente a inflação futura. Essa medida nos mostrou, né, com essa última leitura, um sinal ali de arrefecimento na ponta, né? Então, de fato, como você bem pontuou no início, a composição, assim como o headline, ele foi bastante benigno, né? Agora, quando a gente passa para a política monetária, eu acho que não é tão óbvio, né, que um dado de inflação leve né, ao Banco Central, a gente poder cravar, de fato vai parar ou vamos ter uma antecipação do ciclo de corte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente teve isso, os últimos dados de atividade também foram super fortes, né? Então, assim, a parte de mercado de trabalho está extremamente aquecido, né? A gente está na mínima histórica de desemprego e caindo, né? A composição do mercado de trabalho também é muito forte. Então, assim, se você for ver a pesquisa, como que ela é divulgada, você tem pessoas procurando empregos em diferentes faixas. Então, procurando emprego há menos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Pra gente entender assim, olha, a pessoa que tá mais de 2 anos procurando emprego, provavelmente essa pessoa está com dificuldade de relocação, né? Ela está há 2 anos se declarando desempregada e tentando, né, procurar emprego e não consegue. Então, essa pessoa, a gente vê aqui um problema mais estrutural, ou dela, ou do mercado de trabalho. E o que acontece é, além de estar na mínima histórica dessa taxa de desemprego, o percentual dessa taxa que está na parte que tem pouco tempo que está procurando emprego é muito alta. Então, assim, as poucas pessoas que estão se declarando desempregadas, elas estão há pouco tempo. Então, a probabilidade delas voltarem é grande. Não nos parece que essas pessoas estão estruturalmente fora do mercado de trabalho. Então, assim, esse mercado de trabalho corrobora muito com uma visão mais conservadora de política monetária. A parte de atividade. O PIB, ele veio um pouco abaixo da nossa expectativa aqui, mas a nossa expectativa era muito além da mediana do mercado. O que nos mostra, assim, se a gente olhar o quarto tri para o primeiro tri desse ano, claramente a economia brasileira acelerou, né, em relação ao último tri passado. Já era esperada essa aceleração por parte do agro, porque você tem essa sazonalidade do início do ano. Mas até que nas nossas contas, a parte do agro ficou até aquém do que a gente esperava. Então, justificou um pouco, inclusive, da nossa surpresa para baixo. A parte que, ex-agro, né, do que não é do agro, essa parte, ela veio com uma aceleração de 0,8%, que não é algo de superaquecimento, mas é forte e surpreendeu muita gente de mercado. Então, assim, a gente tem mercado de trabalho apertado, a gente tem atividade forte, e isso tudo, né, não se traduzindo em uma inflação muito pressionada. É aquela discussão que o Felipe já falou algumas vezes, né? Parece que essa curva de Phillips, que é essa relação entre mercado de trabalho e inflação, ela está um pouco quebrada aqui, né? A inclinação, pelo menos, dessa curva, ela mudou um pouco, porque a gente está vendo não só aqui no Brasil, né? Mas também em outras geografias, essa descorrelação, né? Não está mais tão óbvia como deveria, como historicamente foi. Então, não por coincidência, né? Se você olhar hoje na tela da Bloomberg, o mercado está dividido, né? Um pouquinho mais da metade acha que o Banco Central vai dar os 25%, né, a mais na próxima reunião agora. Então, que a gente terminaria o ciclo, chegaria a 15%, e metade acha que não. Do lado macro, você tem boas justificativas dos dois lados, né? De fato, esse IPCA mais fraco, ele ajuda bastante, né? Um BC que, na minha opinião, claramente quer parar de subir juros, né?
Agora, algumas coisas que eu acho que a gente tem que considerar, porque os 25 bips a mais ou a menos, talvez não faça tanta diferença hoje na nossa vida aqui, e nem na própria atividade, né? Porque 25 a mais ou a menos, não acho que é isso que vai derrubar a atividade no segundo semestre, né? É uma coisa meio marginal mesmo. Mas o fato do Banco Central não querer dar guidance, né? Ele tá muito nessa pegada de, não vou telegrafar os próximos passos de política monetária. Eu acho que isso pode não ser tão fácil de ser feito. Por quê? Porque, assim, o mercado, digamos que, como tem um pouquinho mais a maioria, o mercado pede 25, né? Para agora, a gente pararia em 15. O fato dele não dar um guidance de que acabou, eu acho que existe um risco aqui não trivial do mercado colocar mais 25 na conta. E isso a gente sabe que pressiona a política monetária, né? Entendi. Quando você vai colocando essa precificação na curva. Enfim, então, eu acho que a comunicação vai ser bem chave aqui da gente avaliar, porque se ele der mesmo esse 25, eu acho que ele tem que ser bem contundente em fechar a porta. Olha, não vamos mais aumentar, chegamos no pico, né? Se ele quiser soar, né, bastante rock, ele fecha a porta e fala que vai ficar por mais tempo parado, né, para tentar ancorar essa expectativa futura, mas o fato de não dar o guidance, né, eu acho que vai ser um pouco mais complexo. Vamos ver. Muito bem, tá claríssimo, e não é uma decisão fácil essa aí não, hein, pelo que tá parecendo, né? Já estamos no maior patamar de juros desde 2006, né? Acho 14,75%, que é a Selic pré-Copom agora. Nossa moeda já tem o maior carrego do mundo, né, o real. Então, se subir mais um pouquinho, ainda, né, vai dar um pouquinho mais de força para a nossa moeda. Bom, agora vamos falar sobre tributação. O governo recuou no IOF sobre alguns tipos de operações, né? Então, já tinha aumentado o IOF, que a gente comentou aqui no podcast, e agora voltou atrás no IOF sobre operações de crédito PJ do tipo risco sacado, dando um desconto aí de 80% na alíquota, né, zerou a alíquota fixa e manteve o IOF diário sobre esse tipo de operação, que é uma ótima notícia para as empresas, principalmente do varejo, que usam muito esse crédito para a gestão de caixa. Reduziu o IOF para a Previdência VGBL, né, então antes ele passaria a tributar com 5% a aportes acima de R$50 mil, agora só acima de R$600 mil por ano, e zerou o IOF para retornos de recursos do exterior para o Brasil. Mas trouxe algumas compensações aí para compensar esse recuo no IOF, que são taxação de 5% sobre alguns instrumentos financeiros antes incentivados ou isentos, né? LCAs, LCIs, letras hipotecárias, CRI, CRA, Fundo Imobiliário, FIAGRO, unificou a alíquota de imposto de renda sobre todas as aplicações financeiras não incentivadas, claro, em 17,5%. Isso incluiria renda fixa, né? Acabando com a tabela regressiva, isso. Ações que hoje são tributadas em 15%, exceto operações de day trade, fundos de investimento. Enfim, aumentou contribuição social de fintechs de 9% para 15% ou 20%, a alíquota do juros sobre capital próprio de 15% para 20%. E aí trouxe algumas medidas tímidas, né? Porque até aqui a gente está falando só de arrecadação. Algumas medidas tímidas de controle de gastos. Por exemplo, incluiu o pé de meia no piso constitucional da educação, mudou regras do registro aí no serviço digital do INSS e novos critérios para acesso ao seguro defeso, né, que é de pescadores. Laís, a pergunta que nos interessa aqui, né, são muitas regras novas, regras diferentes que mudam aí a tributação histórica que a gente tem há muitos anos, né, nos investimentos. Então, eu queria entender do seu lado, né, para a renda fixa, quais seriam os impactos dessas mudanças aí? Aqui a parte talvez mais sensível para a gente aqui seria a tributação de 5% de LC e CAs, né? Então, assim, esses papéis, tipicamente, a gente recomenda bastante aqui, né, no Super Renda Fixa para os investidores, são títulos que são de fácil acesso, né, fácil de você comprar, algumas pessoas usam até para algum tipo de reserva de emergência, porque você tem algumas que tem, são emitidas por nomes, né, bastante sólidos, enfim. Mas
o que acontece com a taxação, na minha opinião, de 5% é o fato dela ser a menor taxação ainda traz uma atratividade, né? Então, assim, eu não acho que é o fim das LCIs e LCAs, né? Você vai comparar com a alternativa que vai ser o CDB. Agora, eu acho que você colocar os 5% de taxa nessas LCIs e LCAs, o que vai acontecer o mercado meio que arbitra, né? Então, eu acho que vai ser mais oneroso para a empresa. Eu não vejo muito o investidor falando, tudo bem, então eu vou receber 5% a menos. Eu vejo mais a empresa tendo que pagar 5% a mais para que essa taxa seja equivalente à do CDB, como... Né, hoje em dia Hoje o mercado compra abaixo porque ele faz o desconto de, sei lá, 17%, depende do prazo que você está falando, mas digamos que seja 17,5%. Agora ele vai fazer a diferença de 17,5% menos os 5% que vai ser taxado. Então, o que eu acho que vai acontecer essa carga, ela cai também muito sobre a empresa, né? Cai muito sobre a empresa. Dito isso, assim... se de fato passar, que né, a gente não tem muita certeza ainda isso, vai uma discussão boa lá em Brasília. Talvez a gente veja mais emissões esse ano, né, para fugir disso. Então, assim, as empresas tentando se financiar a despeito da Selic, que está provavelmente no pico, né, elas, de fato, emitirem mais, né, papel esse ano para fugir dessa data crítica que seria no final do ano. Né? Então, você reduziria ali, você aumentaria esse fluxo de primário no início, e aí, a partir do próximo ano, né, todo mundo com essa carga um pouco a mais aí. Isso pode, inclusive, beneficiar aí as empresas que atuam em mercado de capitais, né, no curto prazo, porque esse movimento de antecipação aí, isso obviamente gera FII para quem está distribuindo esses títulos, né. E talvez fomente o secundário, né, Lari? Porque também, assim, não ficou tão claro, mas me parece que as novas emissões vão ser taxadas. O que você tem no secundário, em tese, ele não está entrando nessa regra. Então, você fomentaria o secundário. E a gente sabe que esse mercado é um mercado balcão que já tem bastante spread, né? Não é um mercado listado que as margens são menores ali de negociação, né? Então, essas empresas, né, as tradings, né, a parte de trading, né, dos bancos, enfim, também podem ser beneficiadas nesse sentido. O pessoal indo para o secundário, né, procurando aqui algum tipo de spread dessa diferença de imposto e não imposto, às vezes no mesmo título com o mesmo risco de crédito. Perfeito. Agora, você comentou aí do Congresso deixar passar, né, essas medidas. Como você falou, assim, vai ter um efeito sobre as empresas, eu concordo muito com você, que vai ter que aumentar essa taxa para manter a atratividade, né, da emissão primária. E entre os principais afetados estão o setor de agronegócio, né, que tem uma bancada grande no Congresso Nacional, e o setor de incorporação, né, dado que as incorporadoras elas usam muito desses instrumentos isentos e incentivados para financiar o ciclo de obras, né, que é longo. Então, usa muito CRI, LCI, etc. Qual é a sua leitura, assim? Você acha que... É claro que você é analista de renda fixa e não de política, né? Mas observando aí todas as conversas que eu sei que você tem com os vários participantes do setor, né? O que você sente da probabilidade disso aí ser aprovado? Olha, é claro que as conversas que eu tenho... Eu tive algumas, né, com os gestores de fundos de debêntures incentivados, que inclusive ficou de fora, né? Parece que está de fora, né? Não vai ser taxado, mas, enfim, outros fundos de crédito, né, que usam esses instrumentos, eles estão muito convictos de que não passa, né? Eles realmente estão muito convictos de que é um pouco daquilo que você falou. Ele está mexendo numa das bancadas maiores e que não teria espaço para passar, né? Agora, do outro lado, você tem a questão das emendas parlamentares, né? O jogo em Brasília é duro dos dois lados, né? Essa é a verdade. Então, assim, olha, pelo que eu tenho ouvido hoje dos gestores, novamente, não sou analista de política, mas o que eu tenho ouvido é que há muita convicção da parte deles de que não vai ter essa taxação, principalmente nas LCIs e LCAs. Interessante. Muito bom. Oremos, né? Veremos.
Bora pro compra ou vende? Vamos. LCIs e LCAs de bancos médios. Lari, a gente gosta. Na verdade, assim, os bancos médios, eles são os bancos que a gente acaba dando mais recomendação aqui no Super Renda Fixa, porque, claro, não todos, né, mas são bancos que naturalmente vão oferecer uma taxa mais atrativa, né, para o investidor e que a gente acha que estão bem posicionados, né. Então, assim, a gente gosta, por exemplo, dos títulos do Paraná Banco, né. Eles têm uma operação bem sólida, né, na nossa opinião, já há bastante tempo também de mercado, então a gente acompanha e gosta do risco de crédito deles. A gente gosta também do Banco ABC, né, que é outro que também está um pouco nessa pegada agro, né, o agro é bastante importante para eles, né, mas assim, a gente ainda continua bem confortável com o nível de risco de crédito deles, né, e para dizer um terceiro aqui, último, a gente gosta muito também da Ecoval, né? São bancos que a gente acha que sempre oferecem taxas interessantes, um risco-retorno interessante aqui para o investidor. Olha só, é melhor que a encomenda, gente. Várias recomendações aí. Normalmente a Laís só deixa esses para os nossos assinantes, hein? Então, olha, aproveitem esse ouro. Se a Laís compra, eu também compro. Ibovespa a 137 mil pontos. Esse eu começo, eu compro. A gente enxerga aí o Ibovespa negociando a 9 vezes, um pouco acima de 9, seu lucro projetado para os próximos 12 meses, né? Olhando para 26, está mais em 9 vezes mesmo. Eu acho que esse patamar de Ibovespa ainda é muito barato, ainda está 45% abaixo da máxima histórica de 2008, né? Em dólar, né? Em dólar. Então, e eu acho que assim, com a aproximação, né, desse fim de corte, desse fim do ciclo de alta de Selic, que como você bem comentou, assim, se vai acabar agora ou na próxima reunião, né, não importa, assim, eu acho que importa que a gente está muito próximo do fim desse ciclo e ano que vem é um ano provavelmente de corte de juros, né? Então, isso significa, num primeiro momento, quando essa percepção se consolidar, isso significa expansão dos múltiplos de negociação e depois vem uma pernada de revisão de lucro para cima, né? Porque você precisa colocar essa Selic mais baixa na conta ali da despesa financeira das empresas. E também existe o efeito secundário aí, né, que leva mais tempo de aceleração da economia, das receitas e tudo mais. Eu gosto bastante de Bovespa, eu acho que por enquanto a gente está vendo só o fluxo gringo, né? Em dólar a gente está absurdamente barato, e eu acho que quando a Selic realmente começar a cair, e digo mais, né, até com essa potencial tributação dos incentivados, a gente pode ver a pessoa física voltando a aportar com mais força nos fundos de ações e os multimercados também voltando a apostar na bolsa, né, o que é um fluxo relevante aí, e a parte que falta, né, dado que a pessoa física tem colocado um pouquinho na margem também. Então, eu compro sabendo que vai ter volatilidade no caminho, mas a gente está num ponto muito interessante no nosso ciclo de juros, do nosso ciclo político e dentro do macrociclo internacional, né, de potencial mudança aí a favor de criação de um ciclo muito bom para mercados emergentes. Então, eu compro. Eu também compro. Além dessa parte de valuation, a gente soltou um relatório também, Lari, super interessante na parte de fundos, né? Que a gente mostrava que tem uma questão técnica muito importante, né? Então, a gente está na menor alocação em ativos de renda variável, nos fundos multimercados e nos fundos que podem, né, aportar ali em renda variável, né, em ações, histórica, né? Então, assim, a gente vê claramente que tem um efeito que foi muito devastador de resgates, por exemplo, nos multimercados, que foram obrigados a vender, são ativos líquidos, né? Ações são ativos líquidos e você acaba tendo que ter um fluxo muito forte ali de venda. Mas a possível virada nesse fluxo, ela também é muito positiva, né? Ou seja, vale para os dois lados, né? Para o saque, mas também para o aporte. Então, assim, eu não vou dizer 100% porque eu posso estar esquecendo, mas eu vou dizer mais de 90% das conversas que eu tenho hoje com os gestores, e isso de multimercado, né? Eles falam de
do olhar do gringo, né? Então, assim, ou eles foram consultados, ou eles já receberam boletas significativas. E aí você tem 2 pontos quando esse multimercado, ele recebe essa boleta. Primeiro, ele precisa alocar, né? Porque ele precisa colocar esse capital para girar. Então, naturalmente, parte disso vai para ações, né? E o outro ponto é que o multimercado, ele não necessariamente precisa comprar bolsa. Mas a gente tem visto, assim, claramente um sentimento muito mais positivo em relação à bolsa. Então, assim, mesmo quem não é obrigado, né, como os FIAs, né, a comprar bolsa, está pegando esse cheque que está entrando e está colocando em bolsa. E aí, você tem uma outra questão técnica que também é relevante, que é o seguinte, alguns multimercados estão com o PL muito baixo, né, o patrimônio líquido muito baixo, porque tiveram muitos resgates. Acontece que, quando você tem, por exemplo, institucionais que investem, né, no seu fundo, eles têm um limite de percentual que ele pode representar do seu passivo. Então, quando você vai levando muito saque, esse cara que tem um cheque muito grande, ele acaba sendo obrigado a sair, porque ele passa de um percentual limite que ele tem de regulamento para investir naquele fundo. Só que o oposto também é verdadeiro. Então, assim, quando você vê esses fundos crescendo muito rapidamente, o cara que saiu por causa disso é um cara que continua com um relacionamento muito positivo. E a gente também já está vendo esse institucional voltar. Ou seja, não é só um fluxo gringo que está vindo para essa indústria, mas também um fluxo local já virou um pouco... começaram a fazer essa conta, quando que, fazendo essa projeção de captação que esse cara tem hoje, eu já poderia aportar novamente, porque eu gosto, eu tenho um relacionamento, eu confio nesse gestor, e eu já fiz a diligência, que é um processo super, super complexo. Então, assim, eu vejo diversos triggers de fluxo também, que justificam uma visão muito otimista para a Bolsa hoje. Nossa, muito interessante. E inclusive alguns fundos de pensão, né? Tem Isso. aumentado a alocação deles estrutural, ou quer dizer, para esse momento, né, em Bolsa. Isso. Agora essa eu quero ver. Eu tô muito curiosa, Laís. Dólar a R$ 5,56. Compra ou vende? Eu compro, Lari. Assim, eu acho que, né, possivelmente a gente ainda tenha mais algum juro aqui no Brasil para colocar. De fato, o juro real brasileiro é muito grande. A surpresa de inflação foi para baixo. Concordo com tudo isso. E tudo isso é muito a favor de uma posição vendida em dólar e não comprada. Uhum. Dito isso, eu acho que a gente também tem questões, né, eleitorais que vão ser importantes aqui para frente. E eu acho que 5,50 não é tão caro quanto pode parecer agora nesse momento, principalmente por causa de fluxo. Você tem uma questão muito forte do DXY, né, do dólar contra moedas desenvolvidas, que deve continuar sendo drive também para o real, né, no sentido de eles depreciando e fortalecendo também a nossa moeda, naturalmente, mas eu acho que os emergentes, eles têm questões idiosincráticas que acabam batendo muito forte na moeda, porque acaba sendo a válvula de escape mais rápida, né, do que juros, do que alguma outra coisa. Então, por causa disso, eu ainda sou compradora a 5,56. Eu também sou compradora a 5,56. Não porque eu acho que vai explodir o dólar, mas porque eu acho bem justo, assim, esse preço, sabe? Então, eu compraria um pouquinho, assim. Você tem ali a sua... Porque, assim, a gente teve uma baita queda de dólar, né? Esse ano. Saiu lá de cima de 6,10, 6,20 para 5,56. Isso é uma baita queda, né? Sua posição, quem tem aí posição estrutural no internacional, deve ter, né? Só pelos ativos terem acompanhado o dólar, deve ter diminuído. Então, de repente, esse é um bom momento para recompor a sua posição estrutural em dólar. Perfeito. Bom, dica cultural da semana. E aí, lá, vai ser sua primeira dica cultural, hein? Eu acho que a segunda. A segunda? Qual foi a sua primeira? A primeira, eu acho que eu falei do livro... É o livro que eu acabei de ler bem no iniciozinho do ano. Geração Ansiosa, Lembrei. né?
que é sobre telas, assim, para criança, que eu tô com essa Verdade. pegada de criança, né, Aham. Lari? Porque eu tive neném, então eu também entrei muito nessa pegada. E aí a minha dica cultural também tem um pouco a ver com isso, né? Uhum. Que nas minhas próximas férias, né, eu vou viajar para os Estados Unidos, e lá tem um museu, né, que é muito interessante, que é um museu em formato da Arca de Noé, em tamanho real, o que de fato seria o tamanho real da Arca de Noé, descrito ali na Bíblia, né, Gênesis 6-8, tem a história de Noé, e aí tem lá todas as dimensões dessa arca, e eles foram lá e fizeram. Então, eu acho que vai ser bem interessante, né, ver esse... É tudo muito grandioso, né, e ver essas proporções, assim, né, fisicamente, acho que vai ser bem legal. Esse museu fica em Kentucky, né? Não é um destino óbvio, mas eu acho que o passeio deve ser bastante interessante. Kentucky, Estados Unidos, é isso. Eu tenho certeza que a gente tem ouvintes morando Em perto Kentucky. de Kentucky, Isso. ou em Kentucky. Então, fica aí a dica. A minha dica da semana é uma aula de gastronomia que eu fui essa semana a convite do Pedro Calazans, @Chef Calazans, um querido. E ele tem uma escola de gastronomia para amadores, né? Uma escola não profissionalizante. Eu achei sensacional a aula, achei super divertida. E ele faz uns projetos especiais, né? Que ele, às vezes, faz dentro de empresas, essas aulas. Às vezes, ele convida pessoas de um mesmo setor. E acaba que vira uma grande diversão, uma grande oportunidade também de conhecer pessoas novas, né? E um momento para descontrair, relaxar. Eu não me considero, assim, habilidosa na cozinha, eu consegui fazer um carbonara. Então, assim, ele é muito bom, eu gostei muito. Fica aí a dica, @Chef Calazans, se chama Escola de Gastronomia Calazans. Um grande beijo, Pedro. E é isso, antes de você ir embora, queria te convidar para conhecer o nosso Alerta Microcap. Todas as informações estão no link da descrição, como você pode imaginar, com base em tudo que a gente falou aqui hoje. Acredito que esse é um ótimo momento para se ter small caps brasileiras, hein? Não vai perder essa oportunidade. Todas as informações no link da descrição do vídeo. É isso, adorei esse episódio feminino. Também, muito legal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Lá. Semana que vem é feriado, então voltamos na próxima. Um grande abraço